Você sabia que ataques cibernéticos podem ser tão sofisticados que parecem um filme de espionagem? Imagine hackers que não só invadem sistemas, mas permanecem escondidos por anos, roubando informações valiosas. No vídeo de hoje, vamos desvendar o mistério das APTs, um dos maiores desafios da segurança cibernética moderna. Fique comigo para descobrir o que são as APTs e conheça uma ferramenta poderosa para investigar essas ameaças. Fala pessoal, eu sou o Mauro, membro do Kraken Academy, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as APTs, que são ataques sofisticados e discretos que utilizam de técnicas e procedimentos avançados para se infiltrar em redes e sistemas, buscando algum ganho financeiro ou executar alguma ação maliciosa. Uma característica, desses ataques, dessas ameaças, são que elas podem permanecer inativas ou apenas monitorando esses sistemas durante meses ou até mesmo anos, como já tem casos. E então nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características delas e no final do vídeo eu vou deixar uma ferramenta bem legal para a gente estar procurando mais informações e criando uma inteligência de ameaças para poder combater essas técnicas, essas ameaças que são hoje acho que é o que tem de mais complicado para a galera aí, para o pessoal da defesa cibernética. Então segue pro vídeo, pessoal. Então o que são essas APTs, ou esses ataques? A APT, cara, se a gente for levar pro lado da doutrina, didaticamente falando, seria um tipo de ataque. Às vezes a gente pode confundir, porque ela fica bem característica de alguns grupos, então a gente não pode confundir essa questão de grupo e ataque. Mas eu vou explicar isso mais pra frente, depois lá na ferramenta que eu vou mostrar pra gente estar estudando um pouco mais, se aprofundando mais sobre esse assunto. Então a APT, ela vem do inglês, a sigla, Advanced Persistent Threat, ou seja, uma ameaça avançada persistente. Ela se utiliza de técnicas e procedimentos bem avançados, bem sofisticados, ou seja, o grupo ali ou o hacker que está utilizando de um APT para realizar um ataque. Ele geralmente utiliza uma combinação de técnicas para conseguir o seu objetivo, que é invadir uma rede ou um sistema, e permanecer nela sem ser descoberto. E a partir do momento que ele invade ou que ele consegue um ataque, até eu vou citar como exemplo aqui um caso bem famoso que se enquadra nesse tipo de ataque, que seria a APT, e que ele ficou inativo monitorando os sistemas lá por algum tempo até executar o ataque lá, o fim que ele foi desenvolvido. Então, que entra também atores, Então, esses atores, ou seja, os autores também, desse tipo de ataque que utiliza a APT, pode ser tanto organizações cybercriminosas como até mesmo nações. A gente provavelmente viu casos disso acontecendo agora nessas últimas guerras que a gente teve, da Ucrânia, lá de Israel também, desses conflitos. Hoje em dia a gente está muito focado, está muito voltado para que ocorra esses ataques cibernéticos, devido à era da informação e hoje está tudo digitalizado, pessoal. E uma característica interessante aqui, que eu comentei já, as ATPs, elas utilizam de técnicas, táticas e procedimentos, ou seja, é uma combinação de técnicas, táticas e procedimentos para executar o objetivo, a atividade para qual ela foi desenvolvida, para qual ela foi criada, seja ela buscar ganhos financeiros, e aqui pode entrar também os casos de ransomware, que utilizam de diversas táticas combinadas para, por exemplo, infectar um sistema, casos como a gente viu da Renner, que aconteceu aqui no Brasil, que foi infectada por um ransomware, teve uma queda lá em todos os seus sistemas, teve que fechar as portas, então utilizou-se de técnicas combinadas para poder primeiramente infectar uma máquina, escalar dentro daquela rede e chegar num ponto de criptografar todos os dados e depois ser exigido um resgate. Eu coloquei aqui isso aqui, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, é a pirâmide da dor. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas ela é utilizada principalmente pelo Mitre, que é um framework, a Mitre Attack é um framework que a gente utiliza para estudos e para entender, para compreender melhor como que funciona um ataque hacker. E ela parte do princípio ali, pensando assim de técnicas do que foi utilizado, do mais fácil para o mais difícil. E o que eu queria deixar para vocês aqui é que a partir do momento que a gente consegue entender e estuda e cria uma inteligência em cima dessas técnicas, procedimentos e táticas que são utilizadas pelos grupos de cybercriminosos, digamos assim, a gente dificulta muito para o atacante executar um ataque. A partir do momento que a gente conhece as técnicas que ele utiliza, a gente consegue desenvolver controles, mecanismos de defesas e consegue com isso criar uma barreira, uma proteção muito mais robusta, ou digamos uma resiliência muito maior para não sofrer e não ser vítima desses ataques. Então isso dificulta muito lá o lado do atacante. Mas o que eu queria trazer pra gente aqui, até um exemplo que eu vou citar, é o Stuxnet. A gente tem um vídeo dele aqui no canal, falando sobre como que ele foi realizado, como que ele foi idealizado ali. É um pouco de pesquisa que eu fiz na área, mas ele é bem famoso, é bem utilizado aí quando a gente está estudando essa parte de ataque cibernético, até porque ele é considerado como se fosse a primeira arma cibernética que ela foi desenvolvida para um fim muito específico. E se a gente estuda esse caso, a gente vai verificar
que ele é um vírus que foi desenvolvido para atacar o sistema SCADA, que é o sistema que controlava as centrífugas de enriquecimento lá do Irã, enriquecimento de urânio, se não me engano. Então isso atrasou a corrida nuclear do Irã. E a partir do momento que ele infectou lá o sistema, ele ficou inativo, monitorando, ele ficou gravando a leitura que aquelas centrífugas geravam, e ele criou, né, um mecanismo lá ele foi um vírus bem sofisticado, ele utilizou várias linguagens de programação no seu código, e ele criou leituras, e ele passava leituras falsas do que estava acontecendo na centrífuga. Então ele passava para os monitores, lá para quem estava monitorando, como se as centrífugas estivessem funcionando normalmente, porém elas estavam aceleradas. Com isso ele causou uma quebra, causou um estrago grande nas centrífugas, e isso deu um atraso de mais de ano nessa corrida nuclear do Irã. Então esse é um caso bem famoso que a gente considera, né, que é um exemplo de APT, que foi uma ameaça, uma avançada, persistente e bem, digamos assim, bem sofisticada e elaborada. Então eu não vou entrar aqui no mérito de atores, quem foi, quem não foi, mas eu vou deixar o link aqui do nosso vídeo na descrição desse vídeo também, para quem quiser dar uma olhadinha. E pessoal, o que eu queria trazer é esse site, que ele é utilizado como... Eu coloquei aqui como OSINT. Eu até conheci ele num curso que eu fiz de tratamento de incidentes, mas eu vou mostrar ele aqui. A gente consegue, nesse site, fazer uma busca, entender melhor grupos que utilizam de APTs, entender melhor as APTs que já foram utilizadas, qual tipo de vulnerabilidade ela usa, se ela se aproveita de um exploit ou de uma zero day, quais países foram envolvidos, quais foram vítimas, de onde ela foi originado, o ataque. Então tudo isso a gente consegue fazer filtros ali e dar uma olhadinha no que está acontecendo. É um sitezinho, deixa eu só trocar a tela aqui, pessoal. É um site que eu achei bem legal, aí eu queria trazer para vocês aqui também. Deixa eu trocar a tela para ele aqui. Então, acho que tá aparecendo já para vocês aqui, pessoal. Eu deixei direto, vou deixar no link da descrição desse vídeo, o link na descrição desse vídeo. Então, quem quiser dar uma olhadinha, clica lá no link. É um site tailandês, focado nessa parte aí de tratamento de incidentes, de resiliência, de inteligência de ameaças. Então, ele é como se fosse um Google lá, um banco de dados grandão, sobre... tem mais coisas no site, mas eu vou mostrar só essa parte aqui das APTs. Então aqui tem APTs grupos, né, os grupos que utilizam de APTs, e aqui tem uma introdução, uma explicaçãozinha sobre o site. Eu vou mostrar que eu achei bem interessante aqui a aba procurar. Então clicando ali em procurar, a gente consegue definir, né, alguns parâmetros de filtro, como atores, como ferramentas utilizadas, e a gente pode, por exemplo, utilizar... Vamos botar aqui o Brasil como vítima, país vítima. Selecionei o Brasil e eu posso colocar, por exemplo, o tipo aqui da ferramenta utilizada, uma exploração de uma vulnerabilidade zero day, por exemplo. Mas eu vou procurar aqui o Brasil primeiro. E aqui a gente tem todas as APTs e os grupos que foram, que atacaram o Brasil, digamos assim, que o Brasil foi vítimas. Então a gente pode, clicando em qualquer uma delas, vou dar uma olhada aqui na APT 29. Cliquei nela, ele vai trazer mais informações, como aqui o APT29 é um nome que foi dado pela Mandiant, que é uma empresa de segurança da informação que utiliza, trabalha, né, com inteligência de ameaça. Então ela faz reportes, faz relatórios e ela alimenta, né, todos esses bancos que a gente tem. E a gente tem mais informações aqui sobre países envolvidos, motivação, possível espionagem, desenvolvido possivelmente lá pela Rússia. A descrição aqui sumária de como que funciona essa APT, as ferramentas utilizadas, então como que ela utilizou, algumas operações que foram confirmadas ou foram descobertas. Então tem aqui algumas datas. Então se a gente olhar, ela ainda está bem recente, bem atual, ocorrendo. Eu tenho casos que ocorreram em fevereiro de 29, que ela foi descoberta. E também tem alguns países aqui que ela foi operada. Então existem várias informações. E também eu posso ir direto lá para o framework do Mitri, desculpa, que a gente pode dar uma olhada lá, mais especificado, mais detalhado sobre as técnicas. Mas eu vou deixar o framework do Mitri aqui para outro vídeo, para esse aqui não ficar muito comprido. Então, pessoal, eu acho que para esse vídeo era isso. Eu queria só trazer nessa ideia de APT, que hoje é o que a gente tem aí na segurança da informação, é a nossa principal ameaça. Lembrando que ela, principalmente quem trabalha em grandes corporações, grandes empresas, governo, organizações grandes, sofre muito com isso. Então tem que estar sempre procurando desenvolver, né, criar essa inteligência de ameaças, criar essa base de conhecimento para poder entender, né, as técnicas, os procedimentos, as táticas que são utilizadas por esses grupos que utilizam
desse tipo de ataque a PT, e com isso poder desenvolver, né, uma resiliência e fomentar, né, melhorar, né, a sua defesa cibernética. Então, pessoal, peço que quem gostou desse vídeo e quem ficou até o final aí, deixe seu like, deixe seu comentário também aqui, sua sugestão, a gente está à disposição. Se tiver algum tema, alguma sugestão de vídeo também, só deixar nos comentários aqui, que a gente está sempre atendendo na medida do possível. E, mais uma vez, aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.